Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. O ventilador está soprando um pouquinho aqui as folhas. Enfim, começo já agradecendo todos os inscritos no canal e pedindo a você que não é inscrito ainda no canal, que se inscreva no canal e dê essa força aí para que a gente possa continuar postando mais e mais vídeos aqui interessantes, para estar ajudando a maioria aí dos alunos aí que tem uma certa dificuldade, ok? E trazendo novidades no que diz respeito à matemática, né? Questões interessantes, métodos para resolver, enfim. A videoaula nós vamos tratar de limites fundamentais exponenciais, dos quais nós começamos na aula anterior e vamos dar prosseguimento hoje com mais 4 exemplos. E, sem mais delongas, vamos à resolução da questão proposta. Lembrando que essas questões são tiradas do livro Guidorizi, do item 6.3, tá, pessoal? Guidorizi. Livro do Guidorizi, ok? Então, vamos lá, então. O primeiro item, ele pede para calcular o primeiro item, não necessariamente nessa ordem, está no livro do Guidorizi, só escolhi as questões mais diferenciadas. Eu peguei lá algumas questões. No item A, sugerido por nós aqui, pelo livro do Guidorizi, é o limite quando x tende a mais infinito, de x mais 2 sobre x mais 1, elevado a x. Pessoal, nós temos que lembrar desse limite exponencial que é fundamental. Ele é fundamental por quê? Porque ele tem um valor que para nós é conhecido. Seja x tendendo a mais ou menos infinito, não importa se é mais ou se é menos infinito. Nós vamos ter esse resultado aqui, ó, 1 sobre x. Dessa função aqui, ó, o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tende a mais ou menos infinito, vai ser igual ao número de Euler. Nós já até falamos, o número de Euler é 2,718 reticência, né? É um número irracional, é como se fosse um π, só que o π é mais conhecido para nós. A gente trabalha mais com o π lá no ensino médio. Bom, não está em questão provar isso aqui e apenas partir de algo que é conhecido para resolver as questões propostas aqui. Então vamos começar usando um artifício algébrico da seguinte forma, uma vez que isso aqui não está, nem chega próximo disso aqui, né, desse modelo aqui. Nós vamos dividir o numerador e o denominador por x. Acompanhe comigo. Então nós temos aqui, ó, o limite quando x tende a mais infinito, de quê? De x sobre x mais 2 sobre x, dividido por x sobre x mais 1 sobre x. Lembrando que tudo isso está elevado a x. E aí eu posso melhorar isso, e eu vou colocar aqui embaixo para não ficar tumultuado ali. Podemos até baixar um pouquinho mais aqui. Isso vai ser igual aqui ao limite quando x tende a mais infinito, x dividido por x dá 1, eu vou trocar aí a ordem das parcelas, vai ficar 2 sobre x. Então podemos até deixar aqui mesmo, né? É isso mesmo, podemos deixar aqui 1 mais 2 sobre x dividido por 1 mais 1 sobre x. Isso tudo elevado a x. Nesse caso, pessoal, nós podemos fazer o seguinte: nós podemos pensar uma propriedade dos limites que diz o seguinte, que o limite de um quociente é igual ao quociente dos limites. Então vamos fazer isso.
vai ficar assim, ó. Vou colocar aqui, ó, o limite quando x tende a mais infinito de quem? De 1 mais 2 sobre x elevado a x, e no denominador, limite quando x tende a mais infinito de quem? De 1, que já é do nosso conhecimento, sobre x, 1 mais 1 sobre x, dividido por x, né? É elevado a x. Esse aqui não é problema para nós. Nós já até batemos, já é identicamente o que nós temos ali. Porém, o de cima é um complicador. E já foi estudado em aulas anteriores. Só que nós não vamos imediatamente dar essa resposta, não. Vamos recordar aquela substituição para a gente ficar fera aí, ó, não errar de jeito nenhum. O que a gente tem que fazer? Deixa esse aqui embaixo provisoriamente. E o que a gente tem que fazer com esse termo de cima aqui? Com esse termo de cima, a gente tem que pensar esse limite de cima de uma maneira isolada, para poder nós substituirmos, fazer uma substituição dessa variável x aqui por uma variável qualquer. Então entenda o seguinte, eu estou trabalhando só com o numerador, tá? O denominador já é fato consumado, que vai ser igual ao número de Euler, tudo bem? Então, ó, eu posso dizer assim, ó, que 2 sobre x é 1 sobre u, e aí a gente conclui que x é 2u. Observe que agora nós trocamos o x por 2u. Aonde for x, eu vou colocar 2u. Aonde for x no numerador, eu vou colocar 2u. Mas entenda o seguinte, como é que ficará essa tendência aqui? Vai tender a quem? A quê? Porque o u agora vai tender a alguma coisa. Vai tender a quê? Observe o seguinte, se você pensasse assim, ó, se eu isolasse o meu u, eu teria o u é igual a x sobre 2. Eu não tenho o u aqui para substituir, mas só para descobrir a tendência, eu posso pensar o seguinte, se o x tender ao mais infinito, observe que o u também vai tender a mais infinito. Por quê? Porque eu vou ter um número infinito dividido por 2, né? Porque o x não é mais infinito, continua sendo mais infinito. Porque independente de dividir o infinito por 2, por 10, por 1000, ele continua sendo infinito. Infinito é infinito, é algo que não dá para determinar a exatidão de tão grandioso é o número, ok? Então vamos lá. Agora é só substituir na parte de cima, tá? Por uma questão didática, eu vou continuar repetindo a de baixo. Então vou substituir apenas na parte de cima. Vai ficar limite quando u tende a mais infinito. De quem? De 1 mais 2 sobre 2u elevado a 2u sobre o limite, nesse caso x, né, continua sendo x, tendendo a mais infinito, de 1 mais 1 sobre x, porque isso não era problema para nós. Aqui nós já até vimos em exemplos anteriores que eu posso usar potência de potência. Vocês concordam que aqui vai dar 1 sobre u, né? Elevado a 2u. Eu posso aplicar potência de potência aqui. E aí eu vou ter assim, pessoal, ó. Limite. Quando u tende a mais ou menos... A mais ou menos não, a mais infinito, né? Nesse caso é mais infinito. Mas independe de 1 mais 1 sobre u
elevado a u, porém, não é u, é 2u. Eu vou jogar esse 2 para fora usando o conhecimento de potência, 2u. E aí a gente consegue nitidamente observar que esse fator aqui nós já conhecemos. 1 mais 1 sobre u, o limite de 1 mais 1 sobre u elevado a u, quando u tende a mais infinito, dá e. Mas como está elevado ao quadrado, vai dar e ao quadrado. E embaixo, a gente só vai repetir por uma questão didática mesmo, que nós não substituímos a variável x embaixo, só no numerador. E aí, com isso, obtivemos o resultado assim, ó. Isso é igual a quê? A e elevado a 2 dividido por e, que dá e a 2 menos, né? 1, né? Repito, a base subtrai os expoentes. Isso é igual a quê? Ao próprio e. Espero que tenham entendido. Vamos para o próximo exemplo, que é um exemplo que o livro traz para a gente, para dar um choque de realidade na gente. A gente não vai sair fazendo isso à torta e à direita, a gente tem que analisar o que a gente está fazendo. Vamos pegar o zero e substituir na nossa função. Vai ficar 1 mais 2 vezes 0 elevado a 0. Existe alguma indeterminação aqui? 1 mais 2 vezes 0 elevado a 0. Existe alguma indeterminação aqui? Será que existe? 1, 2 vezes 0 é 0, elevado a 0. 1 elevado a 0 é 1 mesmo, né? Então, ó, resposta 1, né? Isso aqui é só para a gente acordar que nem tudo a gente vai sair fazendo o que está propondo ali. Nem toda função vai necessariamente seguir aquela regra ali. A gente tem que analisar. Olha o de baixo já modificou bastante em relação ao de cima. Se você substituir o zero aqui, você vai observar o seguinte: o 1 dividido por zero, essa potência aqui, esse expoente, é impossível na matemática 1 dividido por zero. Portanto, nós temos que fazer uma manipulação nesse 1 sobre x. 1 sobre x, eu vou chamar de u. Só que eu preciso também trocar esse x aqui, ó, porque aqui não está 1 sobre x, é x. Eu tenho que trocar. Fazendo mudanças, né? Eu posso fazer mudanças, né? Mudar aqui, ó, inverter. Como é uma proporção, eu posso mudar, o denominador passa a ser numerador, o numerador passa a ser denominador. Eu posso fazer assim, ó, tranquilamente, que o x nada mais é do que 1 sobre u. Note que quando o x tender a zero, observe bem, não necessariamente ele é zero, ele tende a zero, seja pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, ele se aproxima do zero. Então, quando você divide um número que está se aproximando, mas ele é muito grande ou muito pequeno, vamos dizer assim, ele sendo muito grande, é muito grande na verdade, perdão, ele é muito pequeno na verdade. Por quê? Porque ele está se aproximando do zero, mas ele não é zero, certo? Ele é um número próximo de zero, 0,0000000, reticência 1. Então, ele tende ao infinito. Dividir um número por um número extremamente pequeno vai tender ao infinito. Não importa se ele se aproxima do zero pela esquerda ou pela direita, a única coisa que vai mudar vai ser tender ao infinito pela direita, que no caso mais infinito, ou pela esquerda menos infinito. Então, nesse caso, se o x tende a zero, o u tende a mais ou menos infinito. Tudo bem?
Coloquei mais ou menos infinito, por quê, pessoal? Porque ele não definiu se ele é positivo ou se é negativo. Mas independente de mais ou menos infinito, o resultado continua sendo o quê? O nosso número de Euler, ok? Então vamos fazer a substituição? Isso vai ficar assim. Limite. Quando o U tende, podemos colocar aqui mais ou menos infinito, não tem problema, porque vai dar o mesmo resultado. De 1 mais, lembrar que 2x, ó, o x é 1 sobre u, então é 2 vezes 1, que dá 2 mesmo, sobre u, elevado a quem? 1 sobre x, nós chamamos de quem? De u. Isso é igual a quê? Novamente, pessoal, apareceu aqui o 2 sobre u. Não é exatamente igual ao que nós temos aqui, que aqui é 1 sobre a variável, certo? E aqui eu tenho 2 sobre a variável, certo? Então o que a gente faz? A gente faz uma outra mudança se a gente for discorrer a respeito da questão dissertativa. O correto é trocar a variável novamente, certo? Então você vai fazer o quê? 2 sobre u é igual a 1 sobre h, por exemplo. E aí você conclui que o u nada mais é do que 2h. E quando o u tende a mais ou menos infinito, o h também vai tender a mais ou menos infinito. O u tende a mais ou menos infinito. H tende também a mais ou menos infinito. Mas por que, professor? Porque se você isolar o h aqui, ó, você vai ter u dividido por h. Como o h tende a mais ou menos infinito, vai ser mais ou menos infinito dividido por 2, que não modifica nada. Vai continuar sendo mais ou menos infinito. Então vamos fazer essa substituição aqui, e aí vai ficar assim. Gosto de usar a régua, que eu sou muito ruim na questão de escrever em coisas sem pau. H agora, né? Eu substituí o U por H, tendendo a mais ou menos infinito. De 1 mais 2 sobre 2H, lembrar que o U é 2H. E aí a gente cancela o 2 com 2 e aplica aquela regrinha da potência de potência, né, pessoal? Isso vai ficar o quê? Limite, quando H tende a mais ou menos infinito, de que eu abro um colchete aqui, abro um parênteses, 1 mais 1 sobre H, elevo a x e elevo a potência 2. E aí a gente conclui que isso é exatamente igual a quem? Nesse caso aqui, esse aqui, ó, esse limite aqui, ó, de 1 mais 1 sobre H, 1 mais 1 sobre H elevado a H vai dar E, como está elevado ao quadrado, né? Eu vou ter E elevado ao quadrado. Número de Euler elevado ao quadrado. Próximo exemplo e último da nossa sessão aqui, da nossa aula, para a gente não prolongar muito. O raciocínio é bastante similar. Vamos trocar, vamos dividir, né, toda o numerador e o denominador por x. Note que eu vou colocar aqui embaixo, ó, limite, quando x tende a menos infinito, de que? De 2 sobre x mais x sobre x, isso elevado
a 4x. No denominador a gente pode também colocar a mesma coisa, né? Colocar o 4x no denominador, porque dá no mesmo, né? É a mesma coisa, está sobre uma mesma potência, não muda em nada. 5 sobre x mais x sobre x elevado à quarta potência. 4x, né? Isso vai ser igual a quê? Fazendo a troca de parcelas aqui para ficar organizado e ao mesmo tempo simplificando, nós vamos ter o quê? O limite quando x tende a menos infinito. Vou trocar a ordem das parcelas. O x sobre x é 1, mais 2 sobre x elevado a 4x. E no denominador vai ser 1 mais 5 sobre x elevado a 4x. Note que os dois, numerador e denominador, né, nesse caso aqui, quando eu tenho uma potência de uma fração, o numerador e o denominador está elevado àquela potência. Nós não fizemos nada diferente do que é normal na matemática, né? do que é comum na matemática, em se tratando de potenciação. O que a gente pode fazer aqui agora? Lógico que está pedindo mudança de variável, né, pessoal? Agora, se o seu professor entender que isso aqui você já pode calcular, se você pegar aqui, ó, isso aqui, ó, 2 vezes 4 dá 8, vai ficar 1 mais 1 sobre x elevado a 8, elevado a x elevado a 8, que vai dar o número de Euler elevado a 8. Para a mudança de variável, eu pensaria em fazer a mudança de variável para fazer a coisa de acordo com a teoria. 2 sobre x é igual a 1 sobre u. E aí você tem que o x é igual a 2u. O u vai tender a menos infinito. Independentemente, se o x tende a menos infinito, o u também tenderá a menos infinito. Então aqui eu vou fazer a primeira substituição, lembrando que o x é 2u. Então eu vou ficar assim, ó, limite no numerador, pensando no numerador, porque o limite de um quociente é o quociente dos limites. Eu vou escrever isso aqui primeiro, antes de fazer a substituição, para ficar bem claro para vocês. 1 mais 2 sobre x elevado a 4x sobre o limite de x tendendo a menos infinito de 1 mais 5 sobre x elevado a 4x. Bom, vamos fazer a mudança no numerador, depois a gente faz a mudança no denominador. Mudança no numerador ficou assim: limite quando u tende a menos infinito de quê? De aonde for x eu vou colocar 2u. Então vai ficar 1 mais 2 sobre 2u elevado a 4 vezes 2u, que vai dar 8u, né? 4 vezes 2u, 8u. E embaixo eu vou fazer a mesma coisa, mudança de variável. Quando eu falo que 5 sobre x, nesse caso aqui, né? Eu vou trocar por 1 sobre h, por exemplo. Podemos dizer que o x é igual a 5h. Lembrando que quando o x tende a menos infinito, o h também tenderá a menos infinito. Limite quando h tende a menos infinito de quê? De 1 mais 5 sobre 5h, porque o x passou a ser 5h, e aí quando eu coloco para fora aqui, ó, o x não é 5h, e 4 vezes 5 vai dar 20h, né?
Agora, melhorando a forma de escrita que está ali, a gente pode escrever assim. Em cima, o limite de U tendendo a menos infinito da função 1 mais, aqui eu posso simplificar, né? 1 sobre U elevado a U, só que eu tirei o 8, não foi? Eu uso potência de potência elevado a 8 sobre o limite, essa igualdade aqui ficou meio, o limite, quando, nesse caso H agora, né, tende a menos infinito, de quê? De 1 mais, aqui eu posso simplificar, né, 1 sobre H elevado a H, porém aqui não era H, era 20H, eu uso potência de potência, elevado a 20, potência de potência, e aí, aqui nós sabemos que é E, vai ficar E elevado a oitava, e aqui nós sabemos que é E elevado a 20. No quociente de potência de mesma base, você repete a base, ficou estranho esse E, né? Repete a base e subtrai os expoentes, tendo como resultado E elevado a menos 12. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se isso aconteceu, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos aí que vão fazer o primeiro período, vão estudar ou estão estudando cálculo 1, e até a próxima videoaula. Se inscreva caso você não seja inscrito, dê essa moral para a gente continuar existindo aqui, o canal existindo e crescendo cada vez mais, tudo bem? Até a próxima aula, bons estudos para todos vocês.